Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje entrevistando uma grande amiga, uma pessoa muito querida que eu gosto demais e que me deu o privilégio de estar presente aqui hoje, que é a Mara Brugiolo. Eu vou passar para ela a palavra para que ela possa se apresentar e depois nós vamos fazer aqui um bate-papo, uma conversa, uma entrevista, para que vocês conheçam um pouco mais dessa pessoa sensacional que é a arquiteta Mara Brugiolo, a pessoa Mara Brugiolo, e também saber um pouco mais sobre o trabalho dela, conhecendo também tudo que ela pode oferecer dentro da sua área profissional. Mara, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você conosco aqui. E eu quero deixar você agora à vontade na câmera para você poder fazer as suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, né, contribuindo aí para essa pessoa tão maravilhosa que você me sinto lisonjeada de estar aqui e espero poder contribuir aí para o seu trabalho. Obrigado. Com certeza será uma tarde interessante, onde nós vamos aqui trocar bastante ideias a respeito do assunto. Mara, você é arquiteta e quando nós estávamos preparando a nossa conversa, né, a nossa entrevista, você falou uma palavra que eu falei assim, eu não sei o que é isso. Eu vou ter que pesquisar para me poder entender. E aí eu dei uma olhada, né, pesquisei na internet, e aí eu queria que você explicasse para a gente aqui o que é essa neuroarquitetura. Eu já vou falar em arquitetura, mas neuroarquitetura estou sendo apresentada agora. Então eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é isso. Bom, a neuroarquitetura é muito interessante, Henrique, porque ela é a mistura da neurociência, a arquitetura e a psicologia. Então, na verdade, ela é a união dessas três ciências. E o que ela estuda, né? É o impacto do ambiente, do espaço físico, na mente, no cérebro humano. Então, é muito interessante porque a gente começa a entender, como arquiteta, que sou especialista em decoração de interiores, eu começo a entender que eu posso criar ambientes para favorecer aquilo que eu desejo, sentimentos que eu desejo. Então, é muito interessante quando você tem esse conhecimento da neuroarquitetura, porque aí você começa a produzir ambientes, né, criar ambientes dentro desse conhecimento. Interessante. E aí, no caso, Mara, você falou uma coisa sobre sentimentos, né? E como assim um ambiente pode nos deixar mais calmo, ou mais criativo, ou mais ansioso, né? Porque, como leigo, o que a gente escuta muitas vezes nos corredores, né? É que as cores elas influenciam o nosso comportamento. Por exemplo, o pessoal fala que você deve pintar um restaurante de vermelho, o pessoal comer mais rápido, mais depressa. Isso é verdade? Isso funciona? Essas cores e a arquitetura em si, ela realmente influencia na nossa vida? Tanto assim? Henrique, isso é muito verdade. E não é só as cores. As cores é porque elas estão a todo momento, né? Quando você acorda e abre a janela, você vê aquele dia cinzento, você já tem aquele sentimento assim mais triste, mais contido, né? Quando você abre a janela que tem um sol, que tá azul o céu, você já sente mais ânimo, mais estimulante ali, né? Então, assim, impacta diretamente. Então, as cores, como elas estão em todos os lugares, é mais fácil a percepção das cores. Mas, na verdade, as formas, a luz, tudo interfere. As texturas interferem, né? Então, assim, na realidade, não só as cores, mas as cores a gente fala muito porque ela está em todo lugar. Mas tudo, né? Você anda às vezes na cidade mesmo, né? Você sai para caminhar, aquela poluição visual, muita informação, aquilo ali vai te dando um estresse, vai, né? Então, quando você chega no seu escritório para trabalhar, chega em casa, chega na empresa, se você encontra um ambiente que foi preparado para te receber, você vai ter muito mais ânimo para trabalhar. E aí a gente pode sim falar aí um pouquinho da influência das cores, das formas, das texturas, né? O que você quiser. E a gente pode desmembrar um pouquinho isso aí. Fica à vontade, eu quero que você fale tudo o que você puder falar para nos ajudar, né?
Vou te fazer uma pergunta de cunho pessoal. Tá. Eu tenho TDAH. E eu descobri isso tardiamente, né? Descobri por um acidente de percurso, vendo alguns textos, algumas coisas, e eu vi que eu me encaixava dentro daquelas descrições e eu procurei um médico para falar sobre o assunto, tal, um psiquiatra, e ele realmente fez o diagnóstico e falou, olha, você tem transtorno de déficit de atenção, né? E a hiperatividade e você precisa fazer o tratamento disso. Não vai resolver o seu problema, porque isso teria que ser sido tratado lá atrás. Mas na sua época, quando você era criança, não Sim. existia esse tipo de coisa. Não. E eu já percebi, com base nisso que você falou, que dentro de alguns ambientes onde eu estou, realmente isso dispara na minha mente algumas coisas, né? Um exemplo disso é quando eu chego num lugar onde tem muito espelho. O espelho é terrível. Aquilo me incomoda de uma tal maneira que parece que eu fico até meio tonto. Sim. Sabe? Se tivesse aqui, né, 3 paredes com espelho, 2 paredes, aquilo me causa não sei o que é que me causa, né? Mas causa realmente alguma coisa na minha mente que me deixa... É uma confusão mental. Exato. E essa questão do espelho, ela é tão interessante porque as pessoas colocam espelho à reveria, né? E o espelho, ele, se bem colocado, se bem posicionado, ele pode ser positivo, né? Quando você coloca um espelho, o primeiro erro que as pessoas cometem quando usam o espelho é não observar o reflexo do espelho. Porque o espelho, você tem que ter um reflexo desejável. Então, as pessoas já começam colocando o espelho que está refletindo alguma coisa que não é interessante, uma imagem que não é bonita, que não é, que te acalma, Então, assim, né? O espelho, ele duplica tudo. Se você usar ele em grande quantidade ou no lugar errado, ele pode trazer confusão mental. Principalmente para quem tem aí o TDAH, é terrível, né? E o espelho, ele é brilhoso, e aí até isso aí já começa a entrar nisso que a gente está falando. Quando você vê hoje, nos ambientes, seja de trabalho, seja em casa, residencial, onde for, né? O impacto materiais polidos. Então, espelho, metal brilhoso, porcelanato com brilho. O impacto disso é muito grande, porque ele fica refletindo tudo. Então, por exemplo, você faz um trabalho bacana, seja numa empresa, seja em casa, faz um trabalho no teto de iluminação, faz um trabalho bacana, luminotécnico e tudo, e aí você coloca aquele gesso ali trabalhado com pontos de luz, e aí quando você tem o piso com brilho, aquilo fica refletindo no piso, e aí fica uma confusão, bate no espelho, nos metais, e as casas começam a ficar frias, os escritórios ficam frios demais. Então é muito bacana quando a gente entende isso, e tanto o material fosco, ele é mais acolhedor, né? Ele não fica tendo essa reflexão, ele pode ser usado de maneira pontual, mas ele não pode ser em excesso. Quanto ele também fica mais sofisticado, né? Então, o sentimento quando você entra num ambiente que tem muito metal, muito espelho, muito brilho, é porcelanato polido, fica frio, é um ambiente frio, não é nada acolhedor. É interessante que parece assim, que é exatamente o contrário, né? Porque quando alguma coisa brilha, chama atenção, então a gente tem como ouro, né? Como se fosse, é o chique. Não é. Na grande realidade, você pode ver que as casas mais sofisticadas, pensa assim, é uma coisa que eu gosto de brincar. Eu falo sempre assim, a luz, né? Deus é perfeito. Sim. Então, eu tenho como referência tudo que é de Deus. Então, eu penso assim, da onde vem a luz? Vem do céu. Tudo que vem da terra, tudo que Deus criou, tudo é sem brilho. Você já notou? As pedras naturais, a terra, a grama, nada brilha, né? A luz vem do céu. Então, a gente pode trazer isso para o escritório, para a casa da gente, para a vida da gente. Então, eu não gosto de usar. Eu, particularmente, até faço quando o cliente quer, mas converso muito, explico, né? Até através da neuroarquitetura, o impacto do brilho no piso, de muito brilho nas paredes, muito reflexo. E eu prefiro trabalhar a iluminação deixando vir do céu, ou claro, né, da luz natural, das janelas,
dos grandes vãos aí das portas, né? Sim, não, muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu Nunca tinha pensado dessa forma, né? Mas você está certa, é isso mesmo. A gente não vê, né? Nada refletindo a luz com brilho. Você está certa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E as casas mais sofisticadas, elas não têm muito brilho. Você pode ver que as casas de alto padrão é pedra natural, é madeira. O brilho fica por conta da luz, ou da entrada da luz natural, ou da luz artificial através do teto. Ou também, claro, né, através de um abajur, de uma luminária de pé, que aí são iluminações específicas, que são muito desejáveis, né? E aí a gente tem também a temperatura da cor da luz, que também vai influenciar muito no humor. Me explica um pouquinho o que é esse negócio de temperatura da luz. Me explica um pouquinho, deixa eu entender, porque eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não consigo entender muito bem o que é isso. Então, é até interessante, porque você falou sobre o TDAH, e isso é uma das coisas essenciais para quem tem qualquer transtorno, né? Porque a iluminação, porque a gente fala aí, as cores é fácil de você observar, mas a luz também, ela também tem muita força sobre nós, sobre o nosso cérebro, né? Então, quando você entra num ambiente que tem muita luz branca, né? Aquela luz que é até azul de tão branca, ela é uma luz de alerta. Ela causa um estado de alerta. Então, as pessoas confundem muito a quantidade de luz com a temperatura de cor. Eu vou até explicar de maneira simples aqui. Isso. A gente tem o Kelvin e a gente tem o lumens. O Kelvin mede a temperatura de cor. É a luz mais amarela e a luz branca. Quando a gente trabalha com uma luz amarela, você vai lembrar do sol, que é a luz verdadeira, que é a luz que Deus deu, a luz verdadeira. Então, quando você olha para o sol, ele é acolhedor, ele é quente, ele tem calor, ele te abraça. Então, a luz verdadeira, ela é quente. Só que tem gente que não gosta da casa com a luz muito amarela. Então, normalmente eu trabalho com 3000 K. 3000 K é uma temperatura de cor quente, que a luz, ela não é branca, né? Mas é uma luz bem tranquila, tá? Ela é um quente gostoso, não é aquele quente amarelão e também não é fria. Quando a gente chega aí de 3000 a 4000 K, aí o 4000 você já começa com a luz neutra. Ela não é nem amarela e nem branca, ela é neutra, tá? E aí, a partir daí, você já vai ter a luz fria, que é a luz branca. A gente não usa luz branca dentro de casa. Ninguém deveria usar a luz branca. E isso é o Kelvin. Então, o que você tem que trabalhar na sua casa? Entre 3000 e 4000 K. Aí tem muita gente que fala assim, não, Mara, eu não quero trabalhar com 3000 K na minha casa, porque eu vou ter pouca luz. A luz amarela não deixa eu enxergar direito. Não é verdade. O que vai mostrar a quantidade de luz, a quantidade de iluminação é o lumens. Então, você pode ter uma temperatura de luz ali de 3000 K, e aí, se você está achando que a casa está escura, você vai pegar uma lâmpada que tem mais lumens, que o lumens é que vai mostrar a quantidade, é a lumitância, a quantidade de luz do ambiente. Então, assim, as pessoas confundem muito isso, e é importante, porque eu falo sempre que o conhecimento liberta. Sim. Quando você tem o conhecimento, você se liberta. E quando você entende isso, você tem uma casa muito mais acolhedora, muito mais agradável. O impacto da luz branca é tão forte que eu já tive cliente que me contratou para fazer a decoração do quarto do adolescente, que um quarto de adolescente hoje, ele tem ali computador, televisão, é muita tela, né? E o quarto dele era uma luz muito fria, né? Era quase 6000 K, que é aquela luz quase azul, né? E só da gente trocar a temperatura de luz dele, ele já deu uma acalmada. Ela falou, Mara, porque quando eu fui visitar ela, eu falei assim, troca a temperatura. Vamos utilizar mais lumens para ele não achar que o quarto é escuro e vamos trocar a temperatura. Ela falou, Mara, foi assim imediato, o sentimento que eu tive, assim, como ele deu uma acalmada. Então, assim, quando a gente entende, né, a cor, como a cor influencia, a luz influencia,
E aí vai atuar em quem tem TDAH, quem não tem, em todo mundo, na alma humana, né? No cérebro. Entendi. E aí, Mário, então, deixa eu te fazer mais uma pergunta de cunho pessoal. No caso da enxaqueca, as cores, essas cores fria ou quente, né? A temperatura das cores vai influenciar também? Com certeza. A luz branca, ela fica, você fica em estado de alerta, ela é muito estimulante. Tem gente que tem a dor de cabeça até pela cor da lâmpada. Se ela for branca, ela vai estimular, né? Mas assim, é interessante porque muita gente acha que cozinha, copinha de escritório. Ah, não, o meu escritório, os meus funcionários, eles têm que trabalhar sobre a luz branca para ele ter estímulo, né? Só que fica cansativo você trabalhar 8 horas por dia sobre a luz branca. Trabalha com uma luz neutra. A luz branca, sabe onde que ela é utilizada, Henrique? Centro cirúrgico. Só. Nem nos hospitais mais elas são utilizadas. Então, você pode andar no hospital, você vai ver luz branca no centro cirúrgico. Tão forte é o impacto, e hoje com a neuroarquitetura a gente entende o poder da iluminação, quanto ela impacta na mente humana. Então, as pessoas ainda estão conhecem de que a luz branca ilumina mais, né? Porque não entende essa diferença do lumens e do Kelvin. Então, assim, acha que o funcionário vai trabalhar em estado de alerta ali, não, aquilo ali cansa, a pessoa vai cansar rápido, né? Ela precisa de ter mais lumens e uma temperatura mais neutra. Na verdade, eu sou um adepto da luz branca. Muita gente Mas eu não sabia disso. Muita gente é. Eu não sabia, eu não podia nem sonhar que tem toda essa informação por trás disso. E a ideia, né, a minha ideia, por exemplo, na minha sala nós temos 2 lâmpadas, na sala da minha casa, 2 lâmpadas bem fortes para que o ambiente fique bem claro. E o forte para você não é o lumens, é a cor da lâmpada. Então, assim, na minha cozinha, você falou, né? Você está falando, eu estou viajando na minha casa lá para ver, né? Na minha cozinha eu tenho 4 lâmpadas fortíssimas que deixam a cozinha extremamente clara, e a nossa parede, os azulejos são todos brancos, então isso reflete. Imagina uma luz mais quentinha e aí lavando as paredes brancas, né, deixa o ambiente muito mais acolhedor. Ó, você quer ver o que teve muito aí, né? A falta de conhecimento e essa coisa da arquitetura contemporânea. A gente via muito cinza, que estava no auge, que é uma cor fria, com a luz branca. Meu Jesus, é o pior que tem. É o pior que tem. Mas você fez uma coisa bacana, Henrique, você usou madeira. Porque a gente precisa buscar o equilíbrio. Então, tudo bem se você gosta de cinza. Só que aí você vai trabalhar com quente, é o frio e o quente, para equilibrar, seja um escritório. Você tem que estar bem em todos os ambientes da sua vida. A casa eu defendo muito porque é o lugar que você volta. Você tem que ter vontade de voltar para casa. Exato. E você sabe que a luz, as formas, a temperatura, né, da lâmpada, tudo isso vai interferir no seu relacionamento, no relacionamento entre a família, na interação entre a família. Você pode favorecer isso através da decoração ou não. Às vezes está todo mundo muito agitado, está todo mundo... Eu uso muito a luz e a cor para diversos... Né, tanto eu trato de maneira específica, né, o quarto do casal, a sala de jantar, que é o lugar onde vocês normalmente se encontram, onde a família interage, a sala de jantar, né? Que é onde você senta ali, que você vai trabalhar os sentidos, né? Os 5 sentidos, é onde você mais tem ali presente os 5 sentidos. Então, assim, você entender, aprender um pouquinho sobre isso, não adianta você chamar alguém também para decorar a sua casa. Você tem que saber o que você quer, você tem que direcionar a pessoa, porque a decoração ela é pessoal. Então, assim, a casa vai ficar muito impessoal se eu botar o meu gosto lá. Entendi. Por isso que é importante, mesmo que você queira contratar um profissional, você conhecer, né? Por isso que eu falo que o conhecimento liberta, né? Sim, sem dúvida, né? E assim, eu sempre pensei isso, né? Mas quanto mais lâmpada, mais claro, melhor para enxergar, melhor para ver. Mas nunca poderia imaginar que isso interferiria, como você falou aí, num relacionamento. E muito.
Porque eu te fiz essa pergunta sobre enxaqueca, porque a minha esposa, ela tem enxaqueca, a Eliane tem enxaqueca. Sim. E muitas vezes começa do nada. E a gente às vezes está induzindo essa dor de cabeça por causa de uma lâmpada. De um ambiente, De um né? ambiente. É, pode sim, Né? com certeza. Vou trocar as lâmpadas lá de casa. Depois você me conta o efeito, tá bom? Vou trocar. Agora é importante também, só porque já que a gente está falando de luz, Sim. então uma coisa também que é muito importante que as pessoas não sabem, que é o IRC. Porque você compra a lâmpada, tá tudo ali na caixinha. Uhum. E as pessoas não sabem olhar. O IRC é o índice de reprodução de cor. É o quanto que a lâmpada é fiel, quanto a cor vai ser fiel. Então, vamos supor, se você tem uma empresa que você precisa que os seus funcionários enxerguem ali a cor real, ali, né? Às vezes tem muita empresa que trabalha com maquiagem, né? A gente fala muito na penteadeira, né? Em casa, no espelho do banheiro, onde você vai barbear, vai maquiar, vai fazer o skincare, você precisa de... Ou na cozinha, que às vezes você quer ver a cor real do alimento, você tem que... Aí as pessoas falam, não tem que ser luz branca, não, é a luz neutra, você pode usar aí o 4000 Kelvin, e com IRC maior que 90, tá na caixinha. Se for maior que 90, é muito fiel à reprodução da cor. Então, você pode usar isso numa empresa, pode usar isso na sua casa. Quando você fala fiel na cor, você está falando que A ela cor não verdadeira, vai ela não vai alterar. alterar a cor do que ela está iluminando. Isso aí, Entendi. exatamente. Entendi. É fiel. É interessante. Realmente eu não detinha essas informações. Mas é muito interessante. Vou procurar. Não só trocar pelas lâmpadas amarelas, mas com o IFC. IRC, IRC, Índice de Reprodução de Cor. é bem alto. Acima de 90 e... 90? Acima de 90 você Acima já de está 90. excelente. Ah, então tá bom. Mara, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tenho um amigo que ele trabalha vendendo aromas. E como empresário eu sei que existe essa questão do marketing olfativo, né? Muito As forte. pessoas associam, passam a associar aquele cheiro, aquele perfume com aquela marca, com aquele ambiente, né? Várias lojas trabalham assim, né? Você entra na Skank, por exemplo, tem um cheirinho dela, da loja, né? Você já sente o cheiro, você já lembra da loja, né? É muito importante. Sim. E aí, no caso, até então, como por tudo que você já falou, isso também vai influenciar no bem-estar dentro da loja. Isso vai trazer algum Sim. benefício para o empresário se ele investir nessa questão do marketing olfativo, Sim. das lâmpadas, como nós acabamos de falar aqui, porque isso vai gerar um bem-estar. Isso vai gerar um bem-estar, mas também porque o cheiro, né, o olfato, ele cria referências. O que o ser humano busca? Ele busca semelhanças, identificações, e isso reforça o que ele é. Então, quando você tem um cheiro específico numa loja, o que acontece? Aquele cheiro se torna uma referência. Então, quando a pessoa ela passa a associar aquele cheirinho àquela empresa e ela gosta daquele cheirinho, daquela essência, ela vai sem querer, ela não vai ver, mas ela vai estar entregue àquela empresa, ela vai se sentir confortável, ela vai se sentir representada, identidade, né? Então é muito forte essa questão dos sentidos e você utilizar todos eles para decoração, né, de uma empresa, de uma loja, da sua casa, aquele cheirinho virar uma referência é muito forte. Isso aí atua diretamente no cérebro da pessoa, né? Entendi. E no caso, Mara, como que, por exemplo, o estilo de uma casa ou de um escritório, ele pode refletir ou até mesmo moldar, né, a personalidade e o estado emocional de quem vive lá? Bom, essa questão do estilo, ela é muito abrangente, sabe, Henrique? Eu adoro falar sobre estilos porque é uma coisa que norteia tudo. É o início, é o princípio de tudo a decoração, da arquitetura, de tudo é o estilo. Por quê? Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Quando vão decorar, seja uma loja, uma casa, elas vão correndo para a internet.
Normalmente o Pinterest, né? Dá o Google. E aí ela vai lá e fala, esse quarto é lindo, copia o quarto. Esta cozinha é linda, copia a cozinha. Esse escritório tá perfeito, é esse escritório. Aí o hall de entrada do meu escritório, e aí por aí vai. E aí você começa, 2 erros acontecem aí. Você vai ter uma casa, você vai ter um escritório, você vai ter uma loja, que é um festival de estilo. Não vai ter identidade, não vai ter. Porque vai ser um carnaval de estilo. O estilo é justamente, ele determina os parâmetros daquela decoração. Quando a gente fala assim em unidade, em harmonia, tudo isso não é tão bom para o cérebro quando você sente que tem uma harmonia naquele ambiente, uma unidade. O que traz essa unidade? O que traz essa harmonia nos ambientes que você caminha, seja dentro de uma casa, de uma empresa? É o estilo. O estilo, ele que vai determinar. Quando você copia do Pinterest, de qualquer outro lugar, vários ambientes, vem ambientes sem conexão. Você não tem ali definido um estilo próprio, uma paleta de cores que você vai utilizar, que vai nortear todos os ambientes. E aí, claro, que essa unidade, essa repetição, que são os princípios da decoração, a repetição está nela, você segue um ritmo, né? Isso tudo é determinante demais quando você escolhe um estilo. Então, quando eu vou começar a decorar minha empresa, vou começar a decorar minha casa, a primeira coisa que eu preciso é conhecer os estilos, ver qual dos estilos ali fala mais ao meu coração. Aí você vai trazer a identidade para sua empresa, a identidade para sua casa. E essa identidade, ela é importantíssima para você se manter conectado com a sua casa, com a sua empresa, né? E aí é legal porque você não se perde. Tem gente que às vezes chega para mim e fala assim, Mara, eu parei numa loja. Eu achei aquela peça maravilhosa, mas linda, linda, linda. Levei para minha casa e coloquei na sala. Aí me manda foto. Olha, ficou tão esquisito. Aí eu falo, porque você comprou essa peça, ela estava bonita na loja. Ela estava bonita na loja. Mas ela tinha a ver com a sua casa? Ela foi feita para estar bonita na loja. A decoração foi feita para... Ela até poderia ficar bonita num outro ambiente, mas não tem nada a ver com a sua casa. Entendi. Não tem nada a ver com o seu escritório. Então, assim, é importante demais você definir um estilo. E até assim, a maneira que você veste, né? Tudo isso já fala muito sobre o seu estilo. Se ele é mais descontraído, se é aquele estilo que você gosta mais de um ambiente mais descolado, ou se você é uma pessoa que se veste, né, com formas mais retas, então determina mais que você gosta de um ambiente que tenha mais ordem. É muito interessante, essa questão de estilo é muito abrangente. A gente até pode combinar um dia para falar sobre os estilos, assim, porque é um leque muito bacana, né? É determinante para definir todo o norte aí para decoração da casa, escritório. Você tá falando de coisas aqui que, assim, eu sinceramente nunca ouvi falar. Tô aprendendo muito aqui, né? Sobre essa questão do estilo, como que isso liga uma coisa com a outra, né? Então, você já até começou a falar sobre isso que eu ia te perguntar, que seriam, assim, quais são esses principais equívocos que as pessoas cometem ao montar um ambiente sem considerar o fator emocional, né? Sim. E aí, o primeiro é esse aí. A pessoa errar, ela é ir para dar o Google lá e não se conhecer, né? O autoconhecimento, tanto para a empresa, porque aí você vai falar assim, o que vai atender? Qual é o público que eu quero atrair? Né? Como é esse público? Ele precisa se sentir... Hoje, a empresa, ela precisa estar ali receptiva para as pessoas que vão te buscar ali, né? Eu falo isso que, por exemplo, eu trabalho na área de decoração. Hoje, eu tenho 51 anos e eu tenho mais de 25 anos de formada. Então, o que acontece? Quando eu comecei lá atrás, a gente ia vamos falar assim, numa empresa de material de construção, uma ABC, uma Mundial, um lugar desse, né? Ou uma loja, né? Uma Todeschini, uma Criari, uma Italini. Você ia nesses ambientes com o cliente e aí eles recebiam o cliente ali. Ah, o que você quer? Ah, tá, isso aqui, tem isso, isso e isso.
acabou. Hoje, como é que essas lojas elas se portam, essas empresas? Elas já conversam comigo assim, você vai trazer o cliente aqui, então já vou deixar o fulano de tal separado para atender, para o cliente não precisar ficar esperando. Aí ele pergunta assim, o que ele gosta de beber? Aí já deixa ali um suco que ele gosta, uma limonada, já prepara, é muito bacana. E aí você não chega nessa loja, né, nesse ambiente, você não senta mais numa mesa, vamos supor, uma mesa retangular, né, que coloca um de um lado, outro do outro. Normalmente você pode observar que esses lugares, eles têm um formato, que aí entra o formato na decoração. Mesas mais redondas, porque aí não tem cabeceira, não tem o lado de lá e o lado de cá. Eu tô contigo aqui, o que você precisa? Então, ele conversa de igual para igual. Então, o cliente começa a se sentir em casa, ele começa a se sentir que ele está sendo recebido de uma maneira diferenciada. E aí, ele já oferece o suco que ele gosta, né? E aí, ele já... Então, assim, e aí tem aquele cheirinho da loja que é específico. Então, ele vai ligar aquele cheirinho gostoso, que é até importante pontuar aqui, que não é cheiro forte, nem cheiro doce, nem enjoativo. Você pode observar... E assim deve ser a nossa casa, a nossa empresa. Ela deve ter um cheiro que não incomoda, porque muita gente acha que tem que jogar perfume. Não é assim. São essências suaves, né? Não muito doces. É sempre com bom senso, né? Com parcimônia. Porque senão tem gente que eu vou encher de perfume e nem consigo nem entrar no ambiente. Depois não consegue nem entrar. Mas aí assim, você vê que até as formas, elas são muito importantes, elas determinam muito, né? E assim, é legal que isso vale muito para empresas, para lojas. Como que você quer entender o seu cliente? Você quer realmente, tem lugares, por exemplo, um consultório médico. O médico, ele tem o conhecimento, então ele precisa de ter o lado dele e o lado do paciente. O paciente precisa estar do lado do paciente. É necessário essa divisão. Entendi. Mas uma loja, por exemplo, ela não, ela tem que cativar, cultivar o cliente. Ele precisa se sentir à vontade, ele precisa se conectar com a loja para ele se tornar fiel ali. Então, é muito interessante, né? Aí você trabalha com uma luz mais gostosa, né? 3.000K, no máximo 4.000K. Aí você trabalha com as cores que te envolvem, te acalmam, né? As formas que te envolvem, tudo isso. E aí você consegue ir longe, né? De fato, a gente não conseguiria perceber isso. Porque as lojas, a maioria das lojas que você tem hoje, as lojas físicas, hoje tem muita venda pela internet, né? Tem. Mas a maioria das lojas físicas você ainda tem um balcão. E pelo que você está descrevendo, o balcão já é morreu. Dizendo assim para o meu cliente, fica aí que eu estou do lado de cá. E hoje, você não... Como tem muitas lojas online, as pessoas precisam entender que o que vai valer no mundo hoje é o contato humano. Hoje, tudo que você liga é um banco, tudo que você liga, tudo é IA. Né? Então, atendimento, nada personalizado. Por isso que hoje custa caro uma decoração. Porque a decoração ela é personalizada. Ela vai estudar o seu perfil, o perfil do seu cliente. Né? Se é uma casa, o perfil da sua casa. Vou dar só alguns exemplos aqui. Sim. Eu fiz um andar, né, para o hospital. Né? Fiz um andar para o hospital da Unimed, que seria um andar onde era específico, se chamava Cuidados Continuados. O que era lá? Lá eles iam atender pessoas já idosas que não iam mais voltar para casa, mas já não podiam ficar em casa. Então, elas precisavam estar naquele ambiente, precisavam de cuidado, mas precisavam se sentir em casa, acolhidas. E aí eu fiz um estudo muito grande na neuroarquitetura para desenvolver esse andar todo. E aí eu usei tudo que eu podia. Usei alguns lugares, a gente fez salinha, né, de convivência com muita madeira para eles se sentirem acolhidos, a luz, né, mais quente, mais amarelinha. E aí a gente colocou arandelas do lado das camas, cabeceira de madeirinha, mas tinha lá a luminária de pé, que quando vinha para fazer procedimento,
era a luz de procedimento, que é específica. E aí a gente trabalhou com vários quartos. E aí a gente tinha lá os quartos que eram verde, os quartos que eram lilás e os quartos que eram alaranjado, um alaranjado mais terroso. Como é que era? Fazia uma triagem. Então chegava lá o paciente, né? Um idoso, e aí, se ele estava depressivo, mandava ele para o quarto laranja, para dar um estímulo, para tirar ele daquela, né? Para ajudar ele. Então a quantidade também importa muito, porque o laranja ele estimula, ele ajuda, assim como o amarelo ajuda muito na criatividade para quem tem aí funcionário. O amarelo é muito legal utilizar em ambientes de trabalho, mas tem que ser na dosagem certa, né? Porque se você usar ele em demasia, ele vai causar irritabilidade. Aí a gente mandava para esse quarto laranja, que era um quarto para dar um estímulo. A pessoa que já chegava, que estava muito nervosa, agitada, a gente mandava para o quarto verdinho, que era um quarto que era calmante, que era relaxante, né? Então a gente usava. E a gente tinha o quarto lilás, que é um quarto que a gente leva muito pro lado de cura, né? Que eles falam, é cor da cura, mas é o que é o lilás, né? O lilás, na verdade, é a mistura do vermelho com azul. No vermelho você tem o estímulo e no azul você tem a calmaria, né? Então, tanto é que o lilás ele está muito ligado ali à espiritualidade, muito ambiente que é voltado para isso, porque ele tem uma coisa de conexão, né, do autoconhecimento, essa coisa. Então, tem todo um estudo por trás da neuroarquitetura das cores, e o lilás é isso, ele tem a ver com essa questão de cura, né? Então ele dá um estímulo, mas ele acalma. Então, quando a pessoa já estava ali mais no fim, aquele quarto já era para ela ir se acalmando e ao mesmo tempo não perdendo o estímulo. Então, assim, é muito importante esse trabalho, né, com as sensações que os materiais trazem, como, por exemplo, a madeira, que traz calor, a pedra natural, madeira. Quer ver uma coisa que eu brinco muito? A madeira é muito gostosa, você tocar na madeira natural, né? E aí as pessoas vão em casa e colocam aquele vidro em cima da madeira para não estragar. Coloca plástico transparente em cima. Eu falo, meu Jesus amado, né? Eu já tô nascendo os cabelos brancos, por enquanto tô arrancando, mas faz parte da vida, né? Minhas ruguinhas estão aqui. Isso é vida. A madeira na casa da gente, ela tem história. Ela traz vida. No seu escritório, ela vai ter história, ela vai ter vida. Né? Trabalhar em cima de um plástico, de um vidro é muito ruim. Você trabalhar em cima da madeira é outro conforto, é acolhimento. E isso impacta muito, você ficar horas ali. Então, assim, tudo isso é estudado na neuroarquitetura. É muito interessante. Realmente são coisas que, para mim, são novidades, né? Mas, como toda ciência, a arquitetura também evoluiu, né? E ela está aí para nos ajudar, né? Para trazer. E assim, eu não sabia dessa sua atividade lá no Hospital da Unimed, né? E confesso para você que eu fiquei assim um pouco abalado com isso, né? Que situação difícil. Sim. De você saber que a pessoa não vai mais sair dali, né? E ela precisa de um conforto, um acolhimento. Mas por outro lado, que coisa bonita. Sim. Você colocar ali a arquitetura, a ciência, à disposição de melhorar a qualidade de vida. Até o fim. Até o fim, né? Sim. Que coisa bonita. A gente sabe que a morte... Eu já fiz muito consultório, né? A experiência com o hospital foi minha primeira. Mas assim, eu faço muito consultório, igual eu fiz do Jorge, que é psicólogo agora, e até ele brincou comigo, ele falou assim, eu quero só ver se eu vou gastar isso aí para arrumar meu consultório, se eu vou ter retorno. Aí eu falei, então tá. Depois você vai me falar, porque eu gosto de pegar o feedback dos meus clientes. Aí ele falou, nossa, que interessante, Mara, todo mundo que chega aqui adora, meus clientes aumentaram. Então, quando você investe, né, você tem um retorno, porque a decoração, ela acolhe, ela tem um poder incrível. Quando as pessoas entendem isso, é muito bacana. Realmente. E você tocou num ponto aí, Mara, que me chamou muita atenção. Eu até como empresário, né, você falou sobre a cor amarela. E aí eu te pergunto, como é que assim essa empresa ela pode usar, evidentemente dentro de uma ética, né, não para explorar ou para obrigar ou para forçar as pessoas a irem além dos seus limites, né? Mas como que a neuroarquitetura ela pode assim, aumentar o bem-estar e até a produtividade da equipe?
Como é que a gente coloca a neuroarquitetura à disposição das empresas, mas também à disposição dos funcionários? A cor amarela, ela é interessante, porque ela lembra o sol, ela realmente ela tem um poder de acolhimento, ela aquece a alma, é interessante. Então, assim, se bem usada, você não vai usar aquele amarelão, né? Aquele amarelo ouro. Você vai usar um amarelo que acalma, né? Um amarelo misturado com o branco, que a gente fala, né? Um amarelo mais, né? Porque o amarelo, ele tem um poder de estímulo, mas não é como o vermelho que irrita. O amarelo, esse tom de amarelo mais calmo, ele é um amarelo que acalma e ele estimula a produtividade, a criatividade. Então, ele é muito usado em empresa, muito usado. É diferente do amarelo do McDonald's. Você falou aí do vermelho, do amarelo que estimula, é grande verdade. Mas observa bem, vou falar do McDonald's porque todo mundo conhece. Sim. Quando você chega no McDonald's, o que eles querem? Que você tenha fome, você coma um hamburgão e rápido. Porque eles querem liberar, porque ali é um fast food. Eles ganham com quantidade. Sim. Então, quando você vai para o fast food, ele chama atenção, né? Dá fome, porque você olha ali aquele vermelho com aquele amarelo, né? Tem todo um marketing por trás, mas a cor tá ali muito forte. E aí te estimula. Você entra lá dentro. Aí você faz o pedido. Quando você vai sentar, é cadeira dura. Já viu aquelas cadeiras duras, fria? Aquele ambiente gelado. Não tem nada acolhedor. Até estão mudando um pouquinho, né? Já começaram a colocar um pouquinho de madeira em alguns. Você vê que o aqui pertinho da Getúlio, eles já começaram a trabalhar com madeirinha. Mas não era assim, né? Eles já estão mudando também. Mas é um ambiente que ele não é acolhedor, não é almofadado as cadeiras, não são ergonômicas. É para você sentar e comer e ir embora. Chega, deixa o seu dinheiro e vai embora. Isso aí. Né? Agora, você vai, por exemplo, num restaurante, né? Você vai numa pizzaria que ela é mais... vende à la carte. Ali ela tem intenção de que você fique, que você beba, que você consuma. Então, ela vai te abraçar com materiais acolhedores, com cores que não vão te irritar. Quando tem o amarelinho para estimular ou o vermelho, são mais terrosos. Você vê que o vermelho é mais terroso. Então, ele não é aquele vermelho do McDonald's, é um vermelho que estimula, mas não te irrita. E na dosagem certa. Porque a quantidade que você usa também vai influenciar. Então, você pode utilizar o amarelo na sua empresa tranquilamente. E você jamais vai estar saindo da ética, porque... o amarelo, a não ser que você use o amarelo ouro ali, porque se você usar em demasia, você vai causar irritabilidade, entendeu? Então, tanto a gente fala matiz, né, a tonalidade ali, quanto a quantidade também vai influenciar. Você vê que se você botar um pitaco aí do vermelhinho, uma dose do vermelho numa área gourmet, né, ele estimula ali a conversa, as pessoas interagem mais, ele é estimulante. Mas se você botar demais, aí as pessoas vão ficar com vontade de ir embora e não sabem por quê. Entendi. E o azul? O que o azul desperta nas pessoas? O azul é a cor mais amada do mundo, sabia? Não. Existe um estudo da neuroarquitetura e ela aborda o azul como a cor preferida mundialmente, em todos os países. O azul, ele é muito forte porque é o azul do céu, é o azul do mar, né? Ele é uma cor que acalma muito. Ele remete à natureza, assim, né? Assim como o verde. Mas o azul, ele tem aquela coisa da infinidade, né? Que você olha ali o céu e é infinito. Então, eu acho que a explicação vai mais por aí, né? E o azul, ele acalma, ele relaxa, ele num tom mais clarinho, o azul celeste, o azul do céu, um azul mais clarinho, ele acalma. E quando você esquenta ele, porque as cores têm isso, né? Você pode misturar o branco, pode misturar o preto, né? E quando você começa a escurecer ele, o azul marinho, por exemplo, ele continua uma cor muito acolhedora, só que ele já começa a gerar profundidade. Então, ele começa a dar aquele sentimento de profundidade. Ele é muito usado como artifício, por exemplo, num ambiente que você quer trazer profundidade, você quer alongar, então você usa de repente o azul marinho ali. Ele é muito legal para acolher, então a gente vê muito
sala de estar, ou empresas que usam o azul marinho na sua marca junto com o vermelho, você já observou isso? Porque o azul tem essa questão de profundidade, de não sei o quê, e o vermelho tem a força, né, da paixão, então assim, usado numa dosagem, porque o azul marinho você pode usar em grande quantidade, o toque de vermelho, eles se equilibram, né, é o quente, o frio, que é o que a gente está falando, saber acolher, porque se você estiver num ambiente todo frio, todo quente, todo mundo deseja o equilíbrio, e para equilibrar você brinca com tons quentes, tons frios, com texturas lisas e mais texturizadas, então assim, é o equilíbrio, né? Entendi. Eu não sei se essa história é verdade ou não, mas eu estou falando essa questão da ética porque dizem que durante a Revolução Industrial na Inglaterra, os empresários queriam forçar os funcionários a trabalhar, então eles compravam café brasileiro para fazer a turma trabalhar mais. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas por isso é que eu gosto sempre de abordar a questão da ética. E é importantíssimo, e essa sua preocupação é muito bem fundamentada, e eu acho muito bacana que você tenha essa ética, porque é o que que nós não estamos vendo hoje, né? E tudo tem que ser trabalhado dentro de uma ética, com certeza. E assim, eu falei da questão do amarelo, porque quando a gente vai para o vermelho, você já começa a ficar preocupado. O amarelo, você fica um pouco mais tranquilo. Você pode usar ele não precisa ter tanto medo, porque o amarelo, ele te acolhe, né? Ele estimula, ele gera criatividade, mas ele te acolhe. Então, você não precisa preocupar tanto. Será que a quantidade que eu vou usar vou estar saindo da ética? O vermelho, sim. O vermelho você já começa a ter que preocupar. O laranja também. Mas o amarelo é interessante, né? Acho que ele tem essa coisa aí do sol. É só usar ele mais suavezinho, com um pouquinho de branco, ele mais... E a gente fala assim, né? A gente brinca na arquitetura, a gente fala a cor desmaiada. A gente põe um pouquinho de branco para ela ficar mais pastel. Entendi. Muito legal, Mara. E no caso, nós falamos aqui do trabalho da empresa, né? E aí encerrou o expediente e a pessoa vai embora para casa, né? Ela quer chegar em casa, ela quer descansar. E assim, o que faz o lar ele ser um restaurador dessa pessoa que trabalhou o dia inteiro e que batalhou o dia inteiro, que enfrentou um trânsito pesado e chegou em casa, essa pessoa quer descansar, ela quer renovar as energias. O que torna um ambiente restaurador? A casa da gente, ela é o nosso refúgio. A gente ouve muito isso e a gente não entende a proporção disso. Porque você tem que cuidar do ambiente que você trabalha. Mas a casa, você vai voltar todos os dias para ela. E você sabe se a sua casa, ela tá bacana quando você sente vontade de voltar para ela. Começa aí, né? Mas às vezes a gente também acostuma com coisas que não deveria. Vou explicar. Bom, vou dar um exemplo assim. Uma empresa, eu falo isso muito porque eu faço isso com... Sim. Eu falo meus meninos que é a minha equipe de obra. Com os meus meninos, né? A gente encerra o expediente de 8 a 5. E aí a gente encerra sempre 20 minutos antes. Por quê? A gente para o que está fazendo e aí a gente arruma o lugar. A gente cria uma ordem no lugar, a gente limpa, para que a gente possa chegar no outro dia e iniciar com o pé direito. Então, assim, a gente perde 20 minutos, mas o ganho no outro dia é muito grande. E isso é experiência de vida que eu tenho com obra. Então, quando a obra ela está bem limpa, ela é organizada, isso vale para a empresa também. Quando você para um pouquinho antes e organiza a mesa que você trabalha, o ambiente que você trabalha, e você chega no outro dia e encontra ela cuidada, dá vontade de cuidar. Entendeu? Você chega na empresa, você chega na obra, você tem mais cuidado, mais ânimo. A mesma coisa é a casa da gente. Quando a casa da gente ela é cuidada, ela tem esse olhar para ela que ela deveria ter, porque ela é o nosso refúgio, né? É o nosso templo sagrado. Então, quando a gente entende e valoriza isso e a gente cuida dela, a gente mantém ela organizada. Eu sempre brinquei, assim,
com meus filhos, é uma coisa que eu tenho na minha casa. Porque disciplina a gente aprende no dia a dia. Sim. É difícil, no início é muito difícil, mas depois que você cria o hábito, as coisas acontecem naturalmente. Eu sempre acordei 5 minutos mais cedo para deixar minha cama arrumada. E é tão gostoso quando eu volto para casa e a minha cama, meu quarto está arrumado. Isso impacta, assim, de uma maneira. E a mesma coisa é a casa toda, né? Então, assim, a gente tratar a casa da gente como um lugar sagrado. E criar um hábito, uma disciplina. Se eu usei um copo, eu lavo. Se eu usei uma vasilha, eu lavo. Então, você mantém a ordem. Ela é muito importante. Não tem como eu falar em decorar, em como eu falar em produtividade para uma empresa, se aquela empresa não me gera uma ordem. Se as coisas não estão fora do lugar. Eu falo assim, quer saber se a sua empresa está funcionando? Quer saber se a sua casa está funcionando? Entra nela como se você fosse uma visita. Caminha por ela. Vê se você não está esbarrando em móvel, se você não está chutando, né? O pessoal fala, chutei com o dedinho ali no móvel. Está fora do lugar. Né? Esse layout está errado, seja numa empresa, seja numa casa. Caminha por ela. E às vezes a gente acostuma com a coisa fora do lugar e você fica desviando. Não desvia não, caminha, faz a sua circulação como uma pessoa faria, uma pessoa de fora. Porque aí você vai entender se a casa está te causando estresse ou não. Porque quando você tem que ficar desviando de móvel, a casa está te causando estresse. Quando você chega e está tudo em desordem, né? Eu não sei se você já ouviu falar. Você já deve ter ouvido falar na teoria da janela quebrada? Não. Nunca ouviu? Não com esse nome. De repente você falar, eu vou associar com alguma Ela coisa. assim, já foi estudada e já fizeram vários testes, inclusive tem um que eles fizeram em Nova York, que eu achei super interessante, que era um prédio, e aí, Nova York, e a janela quebrada, o prédio, ficou abandonado, coisa de justiça e tudo, e aí, ele estava com a janela quebrada. E aí, de repente, começou a aparecer outra janela quebrada. Lixo na frente do prédio. E aí começou. E aí, eles levaram esse estudo para lá e aí chegaram a essa conclusão da teoria da janela quebrada. E isso foi difundido no mundo inteiro e é usado por várias empresas. Que é o quê? O caos gera o caos. Entendi. Se você tem uma casa na sua rua que está abandonada, as pessoas vão começar a colocar lixo lá em frente. É verdade. Aí você deixa ali, tá sem pintura, tá descascando, ali não precisa de cuidar. É verdade, é verdade. E a casa da gente é a mesma coisa. Quando você não cuida da isso. casa, quando você não cuida da empresa, uma coisa puxa a outra. Às vezes coisa boba, Henrique. Chega na sua casa, você vai ligar o secador de cabelo, ainda mais a gente que é mulher, apesar de eu ter cabelo curto, mas eu uso um secador. Você vai ligar o secador de cabelo, e aí você não troca aquela caixinha dos 3 pinos, que eu não sei porque inventaram aquilo, mas aquela caixinha de 3 pinos, e aí você chega lá e não entra. Aquilo causa irritabilidade. Aí você tem que, cadê o adaptador. Como é que chama? O adaptador. Aí você começa a procurar, o outro pegou para usar não sei aonde. É um estresse que não precisava. Então, assim, às vezes a sua empresa tá assim, a sua casa tá assim. São pouquíssimas coisas, né? Esse cuidado, esse olhar para a empresa, esse olhar para a casa que muda um dia, que te faz ter vontade de trabalhar, te faz ter vontade de voltar para casa. Você vê que a casa está cuidada, está cheirosa, está organizada. Isso estimula você a continuar cuidando da empresa, do trabalho, né? Então, isso é muito bacana. Você chega num banheiro da empresa, você vê que tem um cuidado, o banheiro está bem cuidado, você vai querer cuidar dele. Agora, se está cheio de papel no chão, a lixeira está quebrada, você vai jogar no chão. É coisa boba, mas é importantíssimo. E isso a gente leva para a empresa, para casa, para a vida, né? Sim, ou seja, então o ambiente também vai influenciar o meu comportamento. Totalmente. Porque se eu chego, o ambiente está bagunçado, eu também vou me sentir no direito de continuar fazendo aquilo que já está ali. Às vezes até inconsciente. Às vezes inconscientemente, né? Então é importante colocar a ordem nisso. E aí, isso que você falou, Mara, me despertou uma outra curiosidade, né? Que dizem que a empresa ou a casa tem a cara do dono. E aí, no caso, o ambiente, então, nesse estado, bagunçado, sujeira, como é que a pessoa, como é que a neuroarquitetura encara isso? Isso é verdade? Não é verdade?
e o que, que a gente pode fazer para mudar isso? Henrique, com certeza a pessoa está em desordem. Não tem como você ser uma pessoa que preza pela ordem e viver num ambiente desorganizado, e viver em meio ao caos. Se isso acontece, você vai estar em conflito. Você não vai estar bem. Porque é muito difícil uma pessoa que ela tem essa organização, essa ordem, ela viver num ambiente no caos. Ela não consegue. Aquilo vai começar a influenciar, ela vai começar a ficar sem estímulo. Ela vai ficar sem vontade de trabalhar, sem vontade de ir para casa. Aquilo vai interferir totalmente nela, né? Até o caminhar da gente, né? Quando a gente caminha pelas ruas, que tem muito tumulto, aquela muvuca, aquele estresse, você chega mais estressado nos lugares. Quando o seu caminhar é num lugar mais tranquilo, gente, é impactante, não tem jeito. O ambiente por onde você convive, aonde você vive, né? Tudo vai impactar no nosso cérebro, né? Na nossa vida. Então, quem está em desordem, vai automaticamente, a casa está em desordem, a empresa está em desordem, ela vai estar em desordem também. É consequência, é muito difícil ser diferente disso. Entendi. É muito interessante, Mara. E assim, o papo tá maravilhoso, eu ficaria aqui conversando mais horas com você, né? Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Para quem quer começar hoje, né? Que pequenas mudanças você daria assim, uma dica, né? Faça isso ou aquilo, e é uma pequena mudança que vai causar um grande resultado na vida das pessoas. Nós falamos aqui sobre a casa, sobre o emprego, né? Aí você abordou até a questão da própria vestimenta, né? E agora essa questão da ordem e da desordem, o caos, né? E a ordem. O que, que a gente poderia aí deixar como uma dica que pode melhorar, por exemplo, o humor das pessoas, pode melhorar uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, que é a energia, né? Tudo é Sim. energia, então como que a gente pode melhorar essa energia do ambiente através da neuroarquitetura? Bom, falando da casa, né? Porque todo mundo tem uma casa, seja empresário, seja funcionário, todo mundo tem uma casa. Vou sugerir, começando, a primeira coisa, para você eliminar esse caos, essa desordem, é a organização. E para você organizar, você precisa desapegar. Seja numa empresa, numa casa, você precisa de desapego. Porque uma coisa é você gostar de um estilo clássico, daqueles móveis de família que são muito interessantes usar na decoração, isso traz personalidade, né? Você enriquece uma decoração, quando mesmo que ela seja contemporânea, atual, e você coloca um móvel de família, você traz uma história, você traz ali um sentimento de pertencimento daquele lugar, a sua casa ela tem que revelar a sua história. Mas isso não significa que você tem que ter um monte de móvel que tem cupim, estragado, um monte de coisa que você não usa mais. Então começa removendo aquilo que tá exagero na sua casa, né? Aquilo que está quebrado. Começa corrigindo essas coisinhas, troca que não é nada caro, que você não precisa de dinheiro para decorar a sua casa. Eu sempre defendo isso. As pessoas falam, isso não existe. Existe. Tem muita maneira. Tem casa, Henrique, isso tão é verdade, que às vezes eu chego na casa de gente que é muito rica e uma casa extremamente mal decorada, tudo sem conexão, peças caríssimas, e você não sente que tem unidade, você não sente harmonia, você vê que a casa está desconecta, parece showroom, loja sem identidade. E às vezes você vai na casa de uma pessoa simples e a casa está tão bem decorada, tão cuidada, você sente prazer de estar ali. Não é sobre dinheiro, é sobre conhecimento, é sobre vontade de mudar, né? Então, quando você chega na sua casa e começa a desapega aquilo que está quebrado, arruma lá as tomadas para não ter que ficar lá colocando ali o secador, tendo que procurar um T que você não sabe onde está, cada hora está no lugar, né? Começa por aí. Segunda coisa, que você não vai gastar muito dinheiro. Ah, foi queimando as lâmpadas? Já troca por luz 3.000K. Coloca a sua casa toda no 3.000K, depois você me conta se isso não vai interferir muito no seu humor. Ajuda muito, né? Então, outra coisa que é muito simples de você implementar numa casa
é esse caminhar, caminha, vê se não tem móvel travancando aí a passagem, né? Modifica o móvel de lugar, trabalha um pouquinho esse layout, tem uma casa mais fluida, foque. Eu não sou a favor do minimalismo frio, de uma casa fria, de jeito nenhum. A casa tem que ter identidade, tem que ser acolhedora, mas os móveis, você precisa focar no que é mais essencial e deixar a casa respirar, né? Deixar um pouco do vazio, a gente precisa disso até para refletir. Então, caminha aí na sua casa, caminha na sua empresa, vê se não tem coisa demais, se não tem informação demais. Poluição visual é uma coisa também que a gente vê muito nas casas, muito bebelô, muita pecinha pequena, muita coisa, muita informação. Muita gente precisa disso, né? Ao contrário do minimalismo, tem gente que é maximalista. E às vezes tem muitas pessoas que precisam para se sentir, né? Eu vejo isso muito, a gente até estuda isso. Tem pessoas que às vezes moram sozinhas e precisam de mais coisas para se sentir, né, ali bem. Mas cuidado, porque você começa a juntar muita coisinha, e aquilo ali vai formando uma poluição visual, né? Então, assim, começa por aí. Planta, que é uma coisa barata, coloca flor, coloca planta na sua casa, né? Isso aí também já vai ajudar muito. E uma coisa simples, olha para as cortinas, olha para a capa de almofada. Por quê? Coxa da cama, um bom lençol para você dormir. Por que eu tô falando isso? É a coisa mais simples. Você entra no Mercado Livre, entra na Shopee, você compra, você vai na promoção. É coisa barata e que muda a casa por inteiro. Você olha, a cortina tá puída, tá rasgando, a capa de almofada já tá velha. Aí você deita na roupa de cama, na hora que você vai dormir, ela tá cheia de bolinha. É preferível você ter 2 jogos de lençol bem escolhidos ali, de algodão, gostoso, e ter uma boa noite de sono, põe um para lavar, coloca o outro. Eu prefiro você ter 2, porque você ter 5, 6 de má qualidade. Então pensa nisso, invista na sua qualidade, né? Chuveiro, escolha um bom chuveiro, um bom colchão, invista nisso, né? Uma boa cadeira para sua mesa da sala de jantar, que é onde você reúne com a sua família, onde você quer que os seus filhos, sua mulher fique sentada, que te escute, né? Que as pessoas queiram ficar ali. Então invista de maneira pontual na sua casa. Né? O chuveiro, que é onde você precisa relaxar, todo mundo merece um bom banho. Com certeza. Um colchão onde você passa 8 horas da noite por dia, né? Você passa 8 horas do dia ali. Então, focar no que é essencial. E cuida da sua casa, limpa, organiza, coloca planta, coloca flor, tira o que está estragado, que já vai dar-se uma renovada. Ok. Mara, muito obrigado por você estar conosco aqui nesses momentos, né? Foram breves, mas muito profundos, né? Ensinou bastante coisa pra gente aqui. E eu queria te agradecer por estar aqui conosco, por dedicar um pouco do seu tempo para nós e dizer o quanto eu admiro você, pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela esposa que você é, para o seu esposo, né? E também dizer que eu te desejo muito sucesso, tá? Que eu quero que você cresça cada vez mais, você é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que acredita em Deus, né? Muito. E quando nós acreditamos em Deus, não tem como nós sermos, né, Com certeza. perdedores, nós somos sempre vitoriosos, né? Então, assim, te desejo todo sucesso, tá? E em breve, se Deus quiser, nós vamos estar chamando você de volta aqui para falar mais um pouquinho, para trazer mais dicas para nós, tá? Eu quero te agradecer, te agradeço a oportunidade e assim, Henrique, de coração, sabe? Eu amo o que eu faço e eu vejo que realmente vidas são transformadas através da decoração, né? Tem muita gente que fala que decoração é futilidade. Eu sou a prova de que isso não é. Eu vi muita gente mudando de vida, melhorando o relacionamento dentro de casa, né? Muita gente feliz com a transformação da casa, do consultório, da empresa, porque se abriu a isso. Então, assim, eu espero de fato ter contribuído, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Também te desejo, assim, tudo em dobro. Você sabe que a recíproca é muito verdadeira. Sim. Né? Sim. E que Deus continue aí nos guiando e nos abençoando. Amém, né? Que seja assim. Então, Mara, obrigado por você ter vindo, né? E que nós possamos aí continuar na nossa jornada. E
Um detalhe, né, que não pode deixar de passar. Se alguém quiser falar com a Mara Brugiolo, como é que faz? Deixa o seu contato pra gente, por favor. Ah, sim. Bom, eu tenho o Instagram, que lá eu posto conteúdo diário, dicas assim de decoração. Sou Tô seguidor, sempre... diga-se de passagem. Sou Ai, seguidor. isso é importante. @Mara Brugiolo, né? No Instagram. E tem o canal no YouTube, que Mara Brugiolo também. Tudo sobre decoração, né? E na terça-feira, às 20 horas, toda terça no Instagram, eu faço a live que é a decoração na prática, que é assim, é uma live que eu fiz porque as pessoas vinham me pedindo. Muita dúvida, né? As pessoas ficam me mandando muita dúvida, e eu não consigo responder todo mundo. Então, eu criei terça-feira, às 20 horas no Instagram, esse momento, que aí eu pego as dúvidas que o povo vai me mandando, quem entra ao vivo, e respondo ao vivo. Então, na terça, às 20 horas, eu tô ali. Então, quem quiser, né, tiver dúvidas e quiser ajuda, é um prazer. Eu faço esse trabalho com muito carinho. E na quinta, eu faço a live no YouTube. Aí já é uma live onde eu trago imagens, eu trago sempre, assim, conteúdos atualizados. Então, por exemplo, o que tá vindo aí, né, que as empresas estão trazendo de cores para o ano que vem? Por que essas cores estão aí? Eu trago um pouco da neuroarquitetura. Então, assim, toda quinta eu faço uma live às 20 horas. Então, será um prazer quem quiser ir participar. Ok. E tenho certeza que as pessoas vão ter vão dar um grande salto em termos de conhecimento, porque eu já assisto os seus programas lá, suas lives, né? E confesso que aprendo bastante lá. Bastante coisa, bastante detalhes pra gente, como é que eu nunca pensei num negócio desse, né? Mas é tudo dentro da área profissional também. Sim, você é um excelente profissional, então com certeza as dicas que você dá são dicas de valor, de aplicação prática, né? Então, eu tenho curso, né, de decoração. Ah, você tem um curso também? Tenho curso online, a gente já fez 4 lançamentos com umas turminhas. Ah, então fala mais sobre isso aí antes da gente terminar, fala mais, conta mais. Eu tenho o Decore com Mara, que é um curso de decoração, né, que a gente tem. E aí, no momento, a gente está com a turminha fechada, mas a gente deve abrir em breve. E aí, a gente tem dentro, eu escrevi um livro digital, um e-book também. E aí, esse e-book de decoração, que é um livro de cabeceira de cama. E agora, eu estou até reformulando ele, a gente vai lançar ele de novo agora mês que vem, que é um livro, decoração também na prática, dicas para se implementar com baixo custo. Então, ele é bem legal, as meninas assim do curso, elas gostam muito, porque elas falam, é o meu livrinho de cabeceira. Então, assim, é um trabalho que a gente faz que é muito gratificante, né? Com certeza. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, né? Muito legal. Então, parabéns pela sua iniciativa, e além de ser uma grande profissional, é também uma empreendedora, né? Então, desejo sucesso para você. Obrigada. Bom, obrigado a você. Tchau.